Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos falar sobre advocacy, uma das estratégias utilizadas para mudar políticas públicas em nome de uma causa. Utilizado como um instrumento de reivindicação de direitos, que tem por objetivo influir na formulação e implementação de políticas públicas que atendam às necessidades da população, o advocacy consegue amplificar a representatividade de grupos e minorias e contribui para consolidar a nossa democracia. O CLP, inclusive, coloca seus esforços em estratégias de advocacy para políticas públicas que permitam o crescimento do país, a atração de investimentos e a geração de empregos. Com ações multifacetadas de advocacy, já obtivemos importantes vitórias, como a aprovação da reforma da Previdência em 2019, o marco do saneamento básico, o marco legal das startups e o fim dos supersalários. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Daniela Castro, diretora executiva do Impact Advocacy. Depois, conversamos com a Emília Vasconcelos e com o Pedro Ivo, do time do CLP, que irá nos contar um pouquinho sobre o nosso trabalho com advocacy e mobilização da sociedade. Oi, Daniela, bem-vinda ao Coisa Pública. Para começarmos a nossa conversa, eu quero saber quem é você no Estado Democrático de Direito? Oi, Natália, é um prazer estar aqui. Eu me vejo parte, da sociedade civil organizada, Eu já trabalhei em governo, já trabalhei no setor privado, mas a maior parte foi em organizações não governamentais tentando influenciar aí mudanças políticas. E eu acho que dentro do Estado Democrático de Direito, o ator principal é a sociedade civil, O poder emana do povo. Então a gente tem aí a sociedade civil. E por incrível que pareça, estando muito tempo em organizações não governamentais, tentando influenciar, muitas vezes até há muita estranheza de governos, Mas o que vocês estão aqui dizendo o que a gente tem que fazer, Como se fosse uma invasão de atribuições, junto a governos. E, na verdade, é a força motriz, Então, eu acho que dentro do Estado Democrático de Direito, eu acho que a sociedade civil organizada, ela é o ator muito importante, porque ela canaliza um pouco o que está no povo, O que está nas discussões da sociedade civil, para quem tem a caneta na mão, muitas vezes, ou está definindo a política pública. E já tive em governo, é incrível, a força de escala, mas a sociedade civil e a sua organização é fundamental para que esse Estado democrático de direito ele seja garantido, e que ele possa funcionar melhor. Então, vou me colocar na sociedade civil organizada. Perfeito, adorei sua resposta. É um prazer te receber aqui. Então, eu acho que vale começar a nossa conversa com você contextualizando o conceito de advocacy e suas diferenças com o lobby, porque a gente vê que eles são muito usados como sinônimos e eles não são a mesma coisa, Então, por favor, se puder falar pra gente sobre isso. Vou falar sobre isso e já dando conceito, É um nome, que assim se consolidou com a sociedade civil. E advocacy, nas minhas pesquisas, eu escrevi um livro sobre isso, com a ideia de entender mais e também usar a melhor estratégia de advocacy para ser mais efetiva nas minhas ações como sociedade civil. É uma estratégia para trazer mudanças comportamentais, políticas ou sistêmicas. Na literatura internacional, nas ações de organizações em outros países, é bem a lei de lobby. Lobbying é uma ação, que pode ser usada numa estratégia de advocacy. Mas se a gente pensar numa mudança comportamental, então o movimento antitabagista, por exemplo, começou com um relatório, uma produção de conhecimento, dizendo que o cigarro fazia mal. Então, comunicação. Então, dependendo do que se quer mudar, você usa uma ação. Por isso que advocacy é uma estratégia e lobbying seria uma ação. Então, há uma confusão mesmo, mas realmente é mais amplo que lobby. Eu queria saber, na sua opinião, como que o advocacy, essa estratégia que você falou, que o CLP, inclusive, trabalha com essa estratégia, como que o advocacy, ele fortalece a democracia na sociedade? Qual que é o papel dele? Eu vou me arriscar aqui a dizer que o CLP é uma organização
organização de advocacy, né? A gente tem duas formas de promover impacto. A gente pode atuar diretamente com as pessoas, né? Então, você tem as organizações que fazem um atendimento mais direto, causas humanitárias, ou você tenta trazer mudanças, né? Todas as organizações que tentam trazer mudanças por diferentes estratégias, né? Pode ser só comunicação, pode ser formação, pode ser coalizões, tem várias formas, elas são organizações de advocacy. Então, é uma ação que ela tenta trazer essas mudanças, tem que ter bem claro, né, quais são essas mudanças, né, que se quer, e a partir dessas mudanças você escolhe, né, as suas estratégias, e aí a organização, por isso que para mim o CLP tenta fazer isso, né, em vários temas, ele utiliza, né, essas ações de uma estratégia mais ampla. Pensando agora em como o advocacy está no Brasil, a gente vê que ele é pouco compreendido, então as pessoas não entendem muito bem o conceito do advocacy, e a gente sente que ele está dando pequenos passinhos ainda. Então eu queria saber de você se realmente é isso que acontece mesmo no Brasil, que vendo alguns exemplos de fora, o que você acha que falta para ele se estruturar e ser melhor compreendido pela população? Se a gente está falando muitas causas dos problemas sociais, eles são estruturais. Eles são complexos e eles têm a ver com políticas públicas. O advocacy, ele é mais efetivo quando ele vai nas causas raízes do problema, né? E aí, quando você fala de democratização do país ou fazer mudanças mais estruturais, para isso, você precisa olhar quais são essas causas desse problema. Então, o advocacy, ele vai nesse ponto. Essa é a grande diferença dessa estratégia, né? Quanto mais nas causas raízes deste problema que se quer resolver, que pode ser melhorar a educação, pode ser melhorar o sistema político, qualquer que seja o tema, o advocacy, a principal ponto dele é um estudo profundo dessas causas raízes. Por isso que ele é uma estratégia usada em muitos temas, principalmente temas mais sistêmicos, estruturais, fortalecimento de democracia, né, melhoria de várias políticas públicas, melhoria do sistema, né, seja político, seja em temas mais transversais. Então, ele tem tudo a ver com a democracia e o fortalecimento dessa democracia. No Brasil, nós já fazemos advocacy, né? Se a gente pensar em Luiz Gama, né? Se a gente pensar no movimento abolicionista, se a gente pensar nas ações de diversas áreas, sempre fazemos. O que eu acho que o Brasil precisa, e esse tema começou a ganhar relevância, são dois. Primeiro, de ter mais ações que sejam mais sistêmicas e estruturais. Então, ter mais investimento para advocacy, né? Então, ter mais investimento para causas de organizações que atuem em mudanças políticas, de políticas públicas, né? Muito desses financiamentos, às vezes, vêm das mesmas pessoas ou de organismos internacionais. Mas se pegar Estados Unidos, as pessoas doam para caridade, doam para uma causa. A gente tem poucas organizações atuando, por exemplo, a mudar o sistema político, o sistema eleitoral, que é fundamental, é uma causa raiz dos nossos problemas. Então, é um fomento, né? É o financiamento e a visão da sociedade brasileira e dos investidores sociais de que será que a gente realmente, com o meu investimento, eu estou trazendo mudanças? Então, é o direcionamento para projetos que tenham a ver mais com a advocacy. A outra coisa é a técnica. A gente faz advocacy, e eu acho que foi por isso que eu fui estudar o tema, né? Porque eu era diretora executiva de uma organização e eu queria ser mais efetivo. Mudanças, elas são complexas, imprevisíveis e de longo prazo. Então, assim, como é que eu, como sociedade civil, que não tenho a caneta na mão, como é que eu posso ser mais efetiva para influenciar que essas mudanças ocorram, que às vezes o tomador de decisão está fora da organização. Por isso eu sempre falo, o planejamento de ações de advocacy tem que olhar para fora, não tanto para dentro. A gente fazia muito intuitivamente e ainda as organizações fazem muito por atividade, vai fazendo, vai para evento, faz publicação, vai para Brasília, mas a pergunta é, será que aquilo realmente vai contribuir para aquela mudança? Então começou a ter uma discussão muito grande da técnica, né? Como é que se faz um bom plano, como é que a gente pode escolher as estratégias de formas mais eficientes, como é que a gente mede a ação de advocacy, como é que a gente se planeja, como é que a gente se capacita. Eu acho que o Brasil, respondendo um pouco longa a sua pergunta, ela está nesse momento olhando para ter mais investimento para ações estruturais, estratégias assim mais políticas e 2, melhoria de técnica. Eu vou até pegar o seu gancho do que você trouxe para fazer a última pergunta, que foi justamente sobre a sociedade civil e como estimulá-la, né, nessa participação de mudanças do ecossistema, mudanças de políticas públicas. A gente vê que falta um pouco também esse entendimento de que é importante eles participarem desse processo todo, né? Então, como que você acha que eles podem ser estimulados e mostrar a eles que é importante essa participação? Eu acho que eu escolhi trabalhar com advocacy porque eu adoro
política, né? Se a gente deixar a política para lá, e aí eu tô falando política não quer dizer partidário, né? Quer dizer política pública, uma atuação coletiva. É muito complicado, porque as políticas são definidas por quem participa. As decisões são tomadas todos os dias. Então, a primeira coisa é falar de participação política, e a gente no Brasil ainda tem muito medo de entrar nessa seara ou muito desconhecimento. É lógico, eu fiz formação política de lideranças da periferia durante muitos anos, né? É impossível a gente querer que todo mundo goste de política ou todo mundo participe. Mas a gente tem que ter, pelo menos as pessoas que querem investir numa causa, um olhar mais de que não se vai mudar o Brasil se não olhar para a política, se não olhar para a política pública. Talvez, em vez da gente pensar, não vamos querer que todos participem, né? A gente tem alguns que nem gostam de votar, né? Mas pelo menos aqueles que participam, as lideranças, a sociedade civil organizada, e lógico, né? Quanto mais a gente puder envolver as pessoas, a população nisso, seria focar em que mais organizações olhem com mais cuidado para as questões políticas nas suas causas, né? E que tenham mais organizações trabalhando por causa, seja no nível local, estadual, federal, que não tenham medo de entrar na política no sentido de tentar influenciar, porque também tem isso, tem organizações da sociedade civil que querem uma melhoria da educação, mas eu não gosto de política. Ou impossível, a política pública da educação tem que passar pela política. Então eu acho que é a gente se politizar mais, e eu não quero ser ingênua de achar que todo mundo vai gostar de política, mas principalmente quem já está com um pé na política, entre com os dois pés, sem medo. Maravilha, Daniela. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua colaboração aqui no Coisa Pública. Até uma próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje a gente está recebendo aqui também para conversar sobre advocacy a Emília Vasconcelos. Ela é head de mobilização do CLP e o Pedro Ivo, coordenador de articulação política do CLP. Eu vou começar fazendo aquela pergunta padrão do Coisa Pública. Emília, quem é você no Estado Democrático de Direito? Olha, eu acho que uma cidadã incansável em acreditar que possa existir diálogo e que o Estado Democrático de Direito possa ser garantido para todos, né? Se a comunidade, se a sociedade assumir um papel ativo e dinâmico. Pedro, quem é você no Estado Democrático de Direito? Olá a todos. Eu sou engenheiro civil de formação e, como qualquer engenheiro, pragmático em essência. E ocupo a função que me dá muita satisfação no CLP, que é de influenciar a política a nível nacional. Política essa por pautas que sejam, de fato, consistentes e que tratem o país com uma visão de estadista mesmo, né? Que dê mais liberdade, que dê mais sustentabilidade financeira também, não só do ponto de vista de meio ambiente, e que impulsione o Brasil para frente. Que aconteça, de fato, avanços que nós desejamos há tanto tempo e fazer com que o Brasil deixe de ser um país do futuro, né? Que seja um país do presente e que a gente se orgulhe do país em que a gente vive. Vou começar fazendo a primeira pergunta, é o seguinte: eu apresentei vocês aqui no nosso podcast, eu não sei se quem está ouvindo a gente reparou que os cargos são muito próximos, articulação política, mobilização. Então eu queria que vocês explicassem primeiro um pouquinho, dentro da atuação do CLP, do Centro de Liderança Pública. Emília, como é que funciona o seu trabalho? Queria que você explicasse um pouquinho o que significa a área de mobilização dentro do CLP. A área de mobilização ela é responsável por engajar instituições, né, mapear stakeholders que atuam dentro do tema, sejam como parceiros ou até como oponentes mesmo, para a gente entender quais são, né, as questões que não têm sinergia com o CLP, mas também buscar aqueles que têm sinergia para montar coalizões para a gente defender as causas e desenvolver ações em parceria para garantir alguns resultados. Muitas vezes, dependendo muito da ação e da causa, a gente pode atuar montando um manifesto, fazendo tuitaço, né? As ações dependem muito do que a gente busca, qual é o resultado que a gente quer alcançar. Legal. E Pedro, você fica em Brasília, né? O CLP atua muito com o Congresso Nacional. A Emília falou muito dos parceiros, dessa mobilização com parceiros. Como é que funciona o trabalho de articulação política por aí? A articulação política, então, do ponto de vista do CLP, é o que normalmente é chamado atualmente de relações governamentais, né? Que seria esse contato na ponta, principalmente
diretamente com deputados federais, senadores e suas equipes, né, suas assessorias, seus gabinetes. Então, o nosso trabalho é influenciar o tomador de decisão, é pegar as informações, que eu acho válido a gente mencionar, que no advocacy não é somente a mobilização e articulação política, né? Nós temos também um grande trabalho de comunicação, nós temos também um grande trabalho de inteligência técnica e alinhar essas outras 3 frentes para trazer dados, trazer informações e influenciar aqueles que tomam a decisão lá na ponta, né? Então a gente faz uma atuação muito próxima, principalmente dos principais atores, aqueles que são autores ou relatores de propostas legislativas que estão no nosso escopo de atuação. Quando que vocês podem dizer que uma ação foi bem executada? Quais parâmetros definem o trabalho de vocês, se ele funcionou e se não? E tem alguns exemplos, né, do que deu certo? Olha, eu acho que foi bom um ponto que o Pedro tocou, que é muito importante. Quando a gente vai falar em estratégia, a gente não pode esquecer, a gente está aqui com 2 áreas, que é mobilização e articulação política, mas as outras áreas, como o Pedro falou, inteligência técnica e comunicação, elas também fazem parte dos elementos de advocacy, montam uma engrenagem que precisa ser muito bem articulada, ter muita sinergia para a gente conseguir os resultados que a gente busca, né? Então, uma ação, no caso de mobilização, ela é muito bem articulada quando a gente consegue engajar parceiros em defesa de uma causa, né? A gente consegue um número considerável de parceiros que possam legitimar aquela causa, parceiros que entendam, parceiros que discutem, que defendam, parceiros usando a mesma narrativa, defendendo os mesmos pontos. Quanto mais parceiros a gente trouxer, né, para legitimar, para encorpar, né, a defesa da nossa causa, a gente sabe que a gente teve resultado. E aí a gente pode trazer como referência, por exemplo, o novo Marco Legal do Saneamento. O CLP teve uma brilhante atuação, teve uma representação muito importante na articulação de muitas instituições trabalhando em parceria, não só em colisões internas dessas áreas do CLP, mas as colisões externas com as instituições, buscar parceiros, fazer ações como tuitaço, falar com parlamentares, posicionamento, trocar informação técnica para que a gente pudesse dar subsídios para a narrativa dos outros. Quando a gente consegue ter o resultado final de uma aprovação de uma medida no Congresso e saber que aquilo, para chegar naquele processo, a gente teve muita visibilidade, principalmente na imprensa, redes sociais e entre os parceiros, a gente vê que a gente teve um sucesso aí nessa ação. A gente recentemente fez um trabalho muito próximo com 2 pautas importantes, que foram a reforma administrativa e a reforma do imposto de renda, né? Não sei se dá para também trazer algum exemplo assim mais prático dessa atuação que a gente teve com eles, Pedro. Na verdade, que são 2 pautas bem recentes, mas dentro desse guarda-chuva da reforma administrativa, se você me permite, o que eu queria trazer como exemplo aqui, que foi bem recente, é com relação aos supersalários, né? Que foi o PL 6726, aprovado recentemente no plenário da Câmara dos Deputados. É um projeto que ele é de 2016 na Câmara, ou seja, estava parado há 5 anos, sem avançar, sem que fosse pautado, né, pelos deputados federais, e através de um longo trabalho, um trabalho que deu mais de 1 ano de atuação tranquilamente, de maneira objetiva, né, do CLP e das suas áreas, a gente conseguiu fazer com que o tema tivesse evidência, fosse pautado e fosse aprovado pelos deputados federais. Então foi um trabalho que iniciou muito com a frente de comunicação, a pauta não estava na agenda do time. E o que nós fizemos enquanto CLP? Traçou uma estratégia de envolver a sociedade como um todo sobre esse tema, criou então uma petição online, algo simples, né, que qualquer indivíduo pode fazer, mas de uma maneira organizada. Nós demos início a uma petição online que coletou ainda nos primeiros meses mais de 250 mil assinaturas, e com base nesse fato entramos em campo, não só a mobilização, né, articulando as entidades parceiras, outras organizações para também assinar essa petição, mas levando isso aos deputados federais, principalmente tendo em vista, né, que o PL estava na Câmara dos Deputados. E fizemos uma ação, então, em Brasília, entregamos esse abaixo-assinado para parlamentares chaves, importantes, levamos isso adiante. Essa petição continuou coletando assinaturas, isso foi ainda no ano passado, né? Essa entrega foi ainda ali para novembro, final do ano de 2020, e foi algo que nós continuamos trabalhando ao longo de 2021. Ele foi aprovado tem um pouco mais de um mês.
Então foi um trabalho muito árduo que, à medida que teve a mudança da presidência da Câmara dos Deputados, né, quando Arthur Lira foi eleito em fevereiro de 2021, nós novamente entramos em campo, mobilizamos líderes partidários para que esse assunto fosse levado ao colégio de líderes, mobilizamos diferentes atores para colocar isso como evidência e falar, olha só, a PEC 32, que foi aprovada na CCJ, foi iniciada a comissão especial. Mas se a gente quer falar de uma reforma administrativa, uma verdadeira reforma, ela deve começar pelo topo do funcionalismo público. E quem que é a elite do funcionalismo público? São aqueles que recebem penduricalhos e ganham mensalmente mais do que o teto constitucional de R$39 mil, que é o salário base, o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, com base nesse argumento, com base nessa narrativa, envolvendo muita comunicação, trazendo informações, né, conseguindo colocar este assunto na mídia tradicional também, nos principais jornais, a inteligência técnica fazendo um estudo de qual que é a economia que isso geraria de mais de 2,6 bilhões de reais por ano, acabando com os supersalários, mostrando o que daria para fazer com esse recurso, né? Quantas vacinas poderiam ser compradas, quantos hospitais poderiam ser construídos, quantos medicamentos poderiam ser comprados, enfim, levando isso para a educação, para a segurança pública, trazendo para a realidade da população, criou-se então um clima extremamente favorável para pautar esse projeto antes mesmo da PEC 32, que está sendo chamada de reforma administrativa. Então, sim, um trabalho que não é simples, um trabalho que demanda um esforço contínuo, longo, como mencionei, né? Mais de um ano construindo estratégia que envolveu diferentes frentes, um trabalho contínuo que demanda, de fato, um esforço para você conseguir pautar um tema relevante como esse, né? Então, o advocacy, né, não é algo tão simples quanto pode parecer para quem acompanha de forma distante, né? Só vê um projeto sendo pautado, só vê uma ação sendo tomada, algo ocorrendo nos jornais, né? É algo que, de fato, envolve esforços de diferentes áreas por um longo período de tempo para que a gente consiga avançar em pautas relevantes como essa dos supersalários, por exemplo. Para vocês que estão ouvindo a gente, se vocês quiserem saber quais causas a gente apoia, como é que funcionou essa virada de chave para o Advocacy do CLP, vai ter um link aqui na descrição do episódio, onde vocês vão poder conferir tudo no nosso site, tá? Mas só para fechar aqui, eu queria abrir mesmo para vocês trazerem o que vocês têm a dizer sobre os principais desafios que vocês têm no dia a dia e o que vocês esperam em termos de advocacy no país. Vocês acham que a gente tem a evoluir? O que a gente poderia melhorar? O que dificulta a atuação, né, do advocacy hoje é não só a falta do entendimento de como funciona, mas também como ele é associado ao lobby de maneira pejorativa, né? Como a gente falou, a advocacy são estratégias, né, para influenciar tomadores de decisão para a implementação de políticas públicas, criação e melhorias que causem impacto na sociedade, que melhore a vida da sociedade, combata a desigualdade, retomada econômica, melhore o ambiente de negócio, que torne o país mais justo, com segurança jurídica. Eu acho que é isso que a gente luta. No final, o resultado final é esse. É um país melhor para todo mundo. Então, quando ele é pejorativamente associado ao lobby, né, a gente cria uma situação não muito favorável para um ambiente de diálogo que a gente precisa, mas o bom é que isso vem mudando, né? As instituições, elas vêm atuando mais, vêm deixando essa atuação de forma bem mais transparente, mais clara. Mudou muito a relação, não só pública-privada, mas a relação entre as instituições. Hoje a gente tem muitos parceiros que são iniciativa privada, que trabalham por causas, porque sabem o impacto daquela causa no seu negócio, mas não só no seu negócio, mas também como na população. Por isso que a gente atua muito junto também na iniciativa privada. Emília, obrigado pela resposta. Agora eu queria passar a palavra para o Pedro. Bom, esses conceitos, eles ainda são muito distantes, né, da população em geral. O que seria lobby, advocacy, isso ainda realmente está distante. Mas o mais importante é a gente entender e compreender como atuar em conjunto, né, nessas diferentes áreas para garantir que os interesses, né, da sociedade civil organizada, que na base representa, né, e replica outros interesses, né, que são mais transversais e não de apenas um grupo específico, né, como acaba acontecendo com o lobby tradicional, né? E é importante dizer também que lobby não é algo ruim. Ele teve uma conotação negativa, ele passou a receber essa conotação negativa. Mas lobby basicamente é essa defesa de interesse que normalmente ocorre numa empresa privada, que tem um objetivo específico e precisa, né, pautar o debate junto aos representantes, aos tomadores de decisão do poder público, né, seja ele no legislativo,
legislativo, seja em executivo, seja a nível federal, seja a nível de estados ou até de município. Então, o nosso desafio é conseguir, né, envolver essas diferentes áreas, que é a mobilização da sociedade civil, outras organizações, outras entidades, é trazer dados e informações técnicas, que no CLP a gente chama de inteligência técnica, é envolver comunicação, pautar esse assunto, né, não só na mídia tradicional, nos principais jornais, mas também nas redes sociais, falar com o público da maneira mais ampla possível, né, com os diferentes perfis, e fazer a parte do contato direto com o tomador de decisão, que no nosso caso aqui do CLP se concentra muito no Congresso Nacional, né, nos deputados federais e senadores, à medida que cada proposta legislativa tramita, né, passa ao longo do seu trajeto para sua aprovação. Então, os desafios são enormes. Nós aqui do CLP temos uma agenda robusta, que foi chamada de Unidos pelo Brasil, uma coalizão em que outras instituições e organizações participam, e o CLP coordena, o CLP lidera, e nós temos grandes desafios para frente, principalmente no pilar das reformas, né? Então nós temos uma reforma tributária em discussão, reforma essa que foi fatiada, né, pelo governo federal. Nós temos então um projeto de lei de reforma do imposto de renda tramitando na Câmara, tem outro que começa a aquecer no Senado, que é a PEC 110, fundamental para se criar o que seria, né, um IVA nacional, ou seja, um imposto único sobre o consumo. Então são desafios grandes, mas são pautas de extrema relevância para que o nosso país avance, né? Avance verdadeiramente em pautas que estão muito, muito atrasadas e são discutidas há muitos anos sem verdadeiros avanços, né? Então, nossa função enquanto sociedade civil é impulsionar e alavancar propostas que façam no Brasil um lugar mais justo e que desenvolva socialmente de fato. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Emília. Agradeço a participação e, em breve, com certeza entraremos em contato para continuar essa discussão sobre advocacy. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Este episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Por meio das redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo o que acontece na política brasileira. Acompanhe também através do Instagram, do Twitter e do Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até!